Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando, falando com Ele. Eu aqui no meu estúdio, onde você estiver nesse momento, estaremos unidos em oração. A palavra de Deus fala ali na primeira carta de João, do evangelista, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, abre aspas, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos, pela proteção e pela provisão. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai, que temos e que teremos. Obrigado, ó Pai, e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em suas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos e a vida de todos aqueles que estarão acompanhando esse vídeo. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Que seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de desânimo, de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre o tabernáculo. Então, o tabernáculo ele é um tema muito significativo. Ele tem sido objeto de estudo ao longo dos séculos, não só pelos judeus, mas também pelos cristãos em todo o mundo, como também estudantes de religião. Então, o tabernáculo ele é um símbolo de adoração, de comunhão e de sacrifício. Então, nós vamos fazer esse estudo detalhado nesta manhã. Vamos trazer esse estudo como uma mensagem de edificação para as nossas vidas, porque o significado do tabernáculo é a presença de Deus no meio do seu povo. E o tabernáculo ele foi introduzido no deserto, conforme foi descrito ali em Êxodo, capítulo 25, até o capítulo 27. Então, logo no capítulo 25, versículo 1, diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão para prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiro, tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Eu falo bastante sobre a aula de seminário, E uma delas era, pastor, como é que essas pessoas tinham, se eles estavam saindo, eram escravos no Egito, e tinham todos esses utensílios para a confecção do tabernáculo, E eu falei para eles, quando eles saíram do Egito, eles levaram tudo que possuíam. E também muitos egípcios deram coisas a eles, deram prata, deram bronze. Deus sabia disso tudo. Só que Deus tem que ser o nosso... tem que ser adorado por nós. Nós não podemos adorar dinheiro, ouro, prata. Temos que adorar a Deus. Até porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Mas isso é um estudo para outro momento. Então, após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, Deus ordenou a construção de um santuário, onde Ele habitaria entre o seu povo. Então o tabernáculo era uma tenda móvel, construída
com materiais preciosos que refletiam a glória de Deus. Então o ouro, a prata, o carmesim, tudo isso aí era para refletir a glória de Deus. E em Êxodo 28, versículo 8 e 9, diz assim o texto, abre aspas, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar. O modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo fareis, ou seja, do mesmo jeito que eu mostrar, vocês vão fazer. Deus é Ele quem dá os detalhes de tudo aquilo que nós devemos fazer. E de acordo com o que nós fazemos, as coisas irão acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Então aqui Deus revela a sua intenção de habitar entre o povo. Então o tabernáculo não era apenas uma estrutura física, mas um espaço sagrado onde o céu e a terra se encontravam, onde Deus e os homens se encontravam. Então a construção do tabernáculo foi um ato de obediência e de fé por parte do povo de Israel, ou para o povo de Israel. Deus e o povo. Deus mandou e o povo fez. Então o tabernáculo era o lugar onde o céu e a terra comunhavam juntos. Havia uma comunhão ali naquele lugar. O tabernáculo ele era composto por 3 partes principais: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Observe que cada lugar dentro do tabernáculo tinha uma função. O pátio era o espaço externo onde os israelitas, os hebreus, se reuniam. Era aqui que os sacrifícios eram oferecidos. A presença de Deus exigia sacrifício, simbolizando a necessidade de expiação pelo pecado. Então os israelitas se juntavam ali para ver o sacrifício e receber de Deus as bênçãos por aquele sacrifício apresentado. O lugar santo, também, dentro do tabernáculo havia o lugar santo, onde estavam a mesa dos pães da propiciação, estava o candelabro e o altar de incenso. Cada um desses elementos tinha um significado profundo dentro do tabernáculo e para a vida de cada um israelita. A mesa representava a comunhão de Deus com o seu povo. O candelabro simbolizava a luz divina e o altar de incenso era uma representação das orações que acendiam a Deus, que subiam a Deus. Eles acendiam o candelabro, 7 castiçais, acendiam o fogo e o fogo ficava apontando para o céu e a fumaça subindo, os gases da queima, da combustão das velas subindo. Então representava as orações que ascendiam ao céu, que subiam ao céu. E o lugar santíssimo era o espaço mais sagrado, onde a arca da aliança estava guardada. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali. E apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Então a arca continha as tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de Arão. E esse lugar, o lugar santíssimo, simbolizava a presença direta de Deus. E em Hebreus 9, 24 diz, abre aspas, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus é o nosso intercessor direto. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele intercede por mim e por você diretamente. E João diz assim, o evangelista, filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, mas se acaso pecares, tens um advogado à vossa defesa, Jesus, o justo. Ele nos defende 24 horas. Amém? A estrutura do tabernáculo reflete a santidade de Deus e a necessidade de mediador para chegarmos até Ele. Então a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo mostra que o pecado separa o homem de Deus. E somente através de sacrifícios e da intercessão do sumo sacerdote era possível se aproximar de Deus. E com isso vem um significado espiritual do tabernáculo. O tabernáculo é uma representação do plano de redenção de Deus,
Ou seja, cada elemento do tabernáculo aponta para Jesus. Começando pelo sacrifício. Os sacrifícios realizados no pátio prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz, que foi o sacrifício definitivo por nossos pecados, e todos viram, na vista de todos, a luz do mundo. Jesus se apresenta como luz do mundo, de acordo com João 8,12. Então, assim como o candelabro que iluminava o lugar santo, assim Jesus, a luz do mundo. O pão da vida, a mesa de pães da propiciação ou da preposição, representa Jesus, que se declarava pão da vida, de acordo com João 6,35, eu sou o pão da vida. E quando falamos de intercessão, o altar de incenso é um símbolo das nossas orações, que são levadas diante de Deus através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E por fim, a nova aliança. A arca da aliança e o seu conteúdo representava a nova aliança que temos em Cristo. Através de seu sangue, temos acesso direto ao Pai. Mas, pastor, como é que nós podemos ter uma aplicação prática disso tudo que o senhor falou, do tabernáculo, os seus elementos, no nosso dia a dia? Primeira coisa, buscar a presença de Deus. Assim como o povo de Israel buscava a presença de Deus no tabernáculo, somos chamados a buscar a Deus em nossa vida diária. E isso envolve oração, adoração, comunhão com a palavra de Deus e comunhão com o povo, comunhão com a família, com a comunidade. Segundo ponto é reconhecer o sacrifício de Jesus. Nós devemos viver em gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós, sermos gratos. Então isso nos leva a uma vida de santidade e de serviço ao próximo. Terceiro ponto é ser luz e sal. Como assim? Ou seja, assim como o candelabro iluminava o lugar santo, nós devemos ser luz do mundo, refletindo o amor e a verdade de Cristo em nossas ações e palavras. Nós somos o sal da terra, o tempero para esse mundo. E por fim, interceder pelos outros. Como Jesus intercede por nós, somos chamados a interceder pelos outros em oração, trazendo suas necessidades diante de Deus. Como eu orei hoje aqui pela minha vida, pela minha família, pelos meus parentes, meus amigos, por todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, neste dia, nesta noite. E eu quero concluir aqui dizendo para você que o tabernáculo não é apenas uma parte da história de Israel. É uma representação rica e profunda do relacionamento de Deus com o homem, do relacionamento de Deus com a humanidade. Ele nos ensina sobre a santidade de Deus. O tabernáculo nos ensina, nos mostra a santidade de Deus, nos mostra a gravidade do pecado e a beleza da redenção em Cristo. Então que possamos, assim como o povo de Israel, reconhecer a importância de ter Deus habitando entre nós. E que isso nos leve a uma vida de adoração e serviço. Amém? Deus abençoe, graça e paz.